Olá, meu nome é Ana Lohane Soares, sou estudante do curso de Ciências Contábeis e estou apresentando meu trabalho na Mostra de Leitura Científica em Contabilidade, na edição de 2025 do primeiro semestre. O artigo que eu escolhi tem como título Expectativas e motivos do árbitro sobre o desempenho do ator pericial contábil em arbitragens à luz da teoria dos papéis. Ele foi publicado em 2022 na revista Contabilidade e Finanças da USP. Os autores são Everton F. Andrade e Carlos Alberto Pereira da Silva. Esse estudo está vinculado à linha temática da perícia judicial e extrajudicial, abordando especificamente como os árbitros percebem e o que eles esperam da atuação do perito contábil dentro da contextualização da arbitragem. A arbitragem é um meio extrajudicial de resolução de conflitos, cada vez mais utilizado por empresas, justamente por ser mais rápido, sigiloso e especializado. Nessa dinâmica, o perito contábil tem papel fundamental na elaboração de provas técnicas, que auxiliam os árbitros na tomada de decisão. Porém, percebe-se que, na prática, há muitos desafios e ruídos na comunicação entre os árbitros e os peritos. Esses ruídos surgem principalmente quando o perito não compreende exatamente qual é o seu papel nesse processo, gerando dúvidas, erros de comunicação e até desconfiança. Diante disso, o artigo busca entender quais são as expectativas dos árbitros sobre a atuação do perito contábil na arbitragem, utilizando a teoria dos papéis como base para essa análise. O problema que, o problema que norteia esse estudo é quais são as expectativas e os motivos dos árbitros sobre o desempenho do perito contábil no ambiente da arbitragem. Essa pesquisa é extremamente relevante, pois, apesar do crescimento da arbitragem no Brasil, ainda são escassos os estudos que tratam sobre a atuação do perito contábil nesse ambiente específico. Compreender essas expectativas é importante não só para a melhoria da atuação dos peritos, mas também para aprimorar os processos arbitrais, contribuindo para a decisão mais segura, bem fundamentadas e eficazes. O problema Diante deste problema, o objetivo principal do artigo é justamente compreender quais são as expectativas e os motivos dos árbitros em relação ao desempenho do perito contábil na arbitragem, utilizando como base a teoria dos papéis. Além disso, de forma complementar, o estudo também permite identificar quais são as dificuldades e os desafios enfrentados pelos peritos para atender essas expectativas. Diante deste problema, o objetivo principal Este artigo é bastante relevante tanto no campo acadêmico quanto no profissional. Na prática, ele contribui diretamente para que os peritos contábeis possam entender melhor o seu papel dentro dos processos de arbitragem, ajustando sua comunicação, postura e atuação. No meio acadêmico, o estudo amplia a discussão sobre a perícia contábil em ambientes extrajudiciais, como a arbitragem, que é um tema pouco explorado. E no aspecto normativo, ele contribui para reflexões sobre padrões, condutas e até sobre possíveis melhorias na formação dos peritos que atuam neste contexto. O referencial teórico do artigo está centrado na teoria dos papéis, desenvolvida por Katz e Ken em 1978. Essa teoria explica que todos nós, enquanto profissionais, exercemos determinados papéis que vêm carregados de expectativas, normas e responsabilidades. Quando há desvios, excessos ou ambiguidade nesses papéis, surgem conflitos e dificuldades na atuação. No caso específico do perito contábil, na arbitragem, a teoria permite entender que, quando o perito não compreende bem o seu papel, que é técnico, imparcial e claro, ele pode gerar confusão, desgaste e até comprometer a credibilidade do processo. Além da teoria dos papéis, o artigo também aborda conceitos relacionados à própria perícia contábil,
ao funcionamento da arbitragem e à importância da comunicação profissional clara, objetiva e acessível, tanto nos laudos quanto nas audiências. A pesquisa é de natureza qualitativa, exploratória e descritiva. Foi realizado um estudo de múltiplos casos, utilizando como instrumento de semi-estruturados com 15 árbitros brasileiros, todos com experiência na condução de processos arbitrais. A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo e categorial, buscando identificar padrões, temas e interpretações relevantes sobre a expectativa dos árbitros em relação ao trabalho período contábil. A pesquisa utiliza como base de interpretação a teoria dos papéis, permitindo compreender como os árbitros perceberam o papel do perito e os desafios que surgem quando há desalinhamento nessa atuação. Os resultados mostram que os árbitros têm expectativas muito bem definidas em relação ao perito contábil. Eles esperam clareza na comunicação, especialmente nos laudos e nas audiências, postura ética, técnica e, sobretudo, imparcialidade. Habilidade de comunicação oral, especialmente nas audiências onde é preciso traduzir a linguagem técnica em algo compreensível para todos. Por outro lado, foram apresentadas algumas dificuldades recorrentes como uso excessivo de linguagem técnica dificulta o entendimento, conflito de papéis quando o perito tenta se comportar como advogado, defensor de uma das partes, o que não é seu papel. Desalinhamento entre o que o árbitro espera e aquilo que o perito efetivamente entrega. Esses achados reforçam que não basta o perito ter domínio técnico, é fundamental também ter clareza, comunicação e entender o seu papel dentro do processo. A conclusão do estudo reforça que o perito contábil deve ter uma atuação centrada na ética, na competência técnica e na clareza da comunicação. Quando a comunicação falha, isso não só prejudica o entendimento dos árbitros, como também compromete a credibilidade do próprio trabalho do perito. O artigo reconhece como limitação o fato de a amostra ter sido restrita a apenas 15 árbitros, o que pode ser expandido em futuras pesquisas. Entre as sugestões, os autores recomendam os estudos futuros. Considerem também a visão dos próprios peritos e das partes envolvidas nos processos arbitrais, ampliando, assim, a compreensão desse fenômeno. A conclusão. O que mais me chamou a atenção na leitura foi entender que o papel do perito contábil vai muito além do domínio técnico. Ele precisa ter habilidade de comunicação, saber se portar, entender claramente os limites do seu papel e como transmitir suas análises de forma clara e acessível. Esse conhecimento é extremamente aplicável, especialmente para quem deseja trabalhar com perícia contábil, seja no jurídico ou na arbitragem. Eu recomendo muito a leitura deste artigo, pois ele oferece reflexões valiosas, não apenas para quem já atua como perito, mas também para estudantes, profissionais e acadêmicos interessados na área. Ele contribui para a melhoria da prática pericial, fortalece a formação profissional e ajuda a compreender as demandas desse mercado específico. Essa foi a apresentação do meu trabalho, espero que gostem. Até mais!